Nas aulas anteriores, nós vimos como calcular corrente, tensão e potência em um resistor num circuito que só tem uma fonte de tensão, certo? Então, dessa forma, você já sabe calcular. Mas e se caso o circuito tenha dois resistores? O que vai acontecer de diferente? Isso nós vamos ver nessa nossa aula de análise de circuitos em série e depois, na próxima aula, nós vamos ver como fazer essa análise em circuitos em paralelo, tá? Então vai ser um pouquinho diferente calcular quando se tem dois resistores. Esse primeiro exercício que nós temos, nós chamamos de divisor de tensão, um circuito que tem dois ou mais resistores e todo o circuito está em série. Então você consegue perceber que esse resistor e esse eles estão em série. Então, o que acontece? Se essa fonte de tensão ela tá entregando 10 volts para o circuito, esse resistor aqui, esses dois resistores, eles vão pegar esses 10 volts e eles vão dividir entre si. Então o resistor vai ficar com 6 volts, outro vai ficar com 4. Ou um vai ficar com 5,5, outro vai ficar com 4,5. Então vai ter uma divisão entre os dois. Quando nós estávamos fazendo com apenas um resistor, você sabia que um resistor pegava esses 10 volts direto para ele. Aqui vai ser diferente, cada um vai pegar uma quantidade diferente desses 10 volts. Já a corrente, ela não se divide, tá? A corrente que sai do polo positivo, ela passa por esse resistor 1 e depois ela passa pelo resistor 2 e ela volta para o polo negativo. Então ela não tem uma outra escolha a fazer. A corrente ela sai daqui e volta por aqui. É sempre esse caminho. Ela não tem outra opção, certo? Então a corrente que sai daqui é a corrente que chega aqui. Já a tensão, ela vai se dividir. Então esse exercício 1, como exemplo, ele está pedindo 5 informações. A primeira dela, ela está pedindo a resistência equivalente do circuito. Então isso você sabe calcular facilmente. Essa associação é uma associação em série. Quando nós temos dois resistores em série, nós pegamos os dois e fazemos uma soma. Então a resistência equivalente desses dois resistores vai ser 50 mais 30. 50 mais 30 vai ser igual a 80. 80 ohms. Esse é o resultado da letra A. A letra B, ela está pedindo as correntes I1 e I2, ou seja, a corrente que está passando pelo resistor 1 e a corrente que está passando pelo resistor 2. Como nós já comentamos, o circuito em série, a mesma corrente que vai sair daqui é a mesma que vai passar por R1 e é a mesma que vai passar por R2. Então, se nós encontrarmos uma corrente para esse circuito, nós já encontramos para todo o circuito. Beleza? Então, como nós fazemos para encontrar essa corrente? Nós pegamos a resistência equivalente que nós encontramos. Por quê? Vai ficar basicamente isso aqui, ó. Se nós pegarmos esses dois resistores e substituirmos por apenas um, não vai ficar dessa forma? Vai ficar 80 ohms. Então, nós sabemos que a corrente que vai sair daqui é a corrente que vai passar pela resistência equivalente. Então, no exercício B, nós fazemos, para encontrar a corrente 1 e 2, nós fazemos o valor da corrente total, tá? A corrente total do circuito vai ser... Como que faz para calcular a corrente? Vamos voltar lá na primeira lei de Ohm. Tensão igual a resistência vezes a corrente. Quero saber a corrente? É tensão dividido pela resistência. Nesse caso, nós vamos pegar a resistência equivalente. A tensão do circuito é 10 volts. E a resistência equivalente é 80 ohms. Então, usando a calculadora, 10 divididos por 80, nós temos um total de 0,125 amperes. Tá? Se eu clicar no botão ENGE para melhorar, ó, vai ficar 125 vezes 10 a menos 3. 10 a menos 3 você sabe que nós substituímos por mili. Então vai ficar 125 miliamperes.
Essa é a corrente total. Mas, como nós sabemos que para esse circuito em série, a corrente total do circuito é a corrente que passa por R1 e é a mesma que passa por R2, então nós sabemos que a corrente I1 e a corrente I2 é a mesma coisa que a corrente total. Beleza? Logo, corrente I1 é a mesma que vai passar por aqui, 125 miliamperes, e I2 vai ser igual também a 125 miliamperes. Então, quando nós formos estudar análise de circuitos em paralelo, você vai perceber que a corrente ela é diferente, tá? Dois resistores em paralelo vai ficar uma quantidade diferente de corrente para cada um deles. Mas, no série, a corrente vai ser a mesma para os dois. Já quando nós formos encontrar a tensão agora na letra C, você vai perceber que vai ter uma tensão diferente nesse e vai ter uma tensão diferente nesse. Olha só, letra C. Quero saber tensão que tem entre esse lado do resistor e esse lado do resistor, e quero saber a tensão daqui até aqui. Como que eu faço o cálculo de tensão aqui? Eu sei a corrente que está passando por aqui, corrente I1, sei, já calculei aqui. Sei a corrente I2 que está passando por aqui, sei também. Se eu tenho resistência e corrente em cada um dos resistores, eu consigo calcular a tensão? Consigo, né? Então a tensão aqui, como você já sabe, de acordo com a primeira lei de Ohm, a tensão é igual a resistência vezes a corrente. Então, para nós encontrarmos a tensão 1, que é a tensão desse ponto até esse ponto, vou fazer tensão 1 igual a R1 vezes I1. R1 vezes I1. A resistência 1 que nós já temos aqui, ó, 50 ohms. E a corrente 1 que nós já calculamos no exercício B, ó, 125 miliamperes. 125 vezes 10 elevado a menos 3. Calculando aqui, vai ficar 50 vezes 125 vezes 10 elevado a menos 3. Total de tensão desse ponto até esse ponto é igual a 6,25 volts. Essa é a tensão 1. Preciso calcular também a tensão nesse outro resistor. Tensão nesse outro resistor vai ser a resistência desse resistor e a corrente que está passando por esse resistor. Então, V2 é igual a R2 vezes I2. R2 é 30, I2 é a mesma lá que nós tínhamos encontrado, 125 vezes 10 elevado a menos 3. V2 vai ser igual a 30 vezes 125 vezes 10 elevado a menos 3, igual 3,75. 3,75. Então a eletricidade ela é parecida com um quebra-cabeça, né? Se o exercício entregou, se a fonte de tensão entregou 10 volts aqui, esses dois resistores receberam 10 volts, não receberam? Esse resistor 1 recebeu 6,25 desses 10 e esse outro resistor recebeu 3,75 desses 10. Então, se eu pegar 6,25 mais 3,75, não dá a fonte de tensão que eu recebi lá da fonte de tensão? Então, o exercício C, você percebe realmente isso aqui, ó, divisor de tensão. Vai variar de acordo com a resistência. Quanto maior a resistência do resistor, maior vai ser a tensão. Quanto menor a resistência do resistor, menor vai ser a tensão. A letra D, ela já está mais tranquila, né? Agora que nós já entendemos essa parte, a letra D ela está pedindo algumas informações aqui, ó,
Está pedindo as potências dissipadas pelos resistores. O que significa isso? Eu quero saber o quanto que esse resistor está pegando de energia e transformando em outro tipo de energia, que no nosso caso de resistor aqui é em aquecimento. Então esse resistor ele vai aquecer. Mas qual dos dois vai aquecer mais? Qual dos dois vai ter uma potência dissipada maior? Tá? Então na letra D nós fazemos potência dissipada. Para você, se você lembra lá da nossa aula de potência, nós sabemos que a potência é igual a tensão vezes a corrente. Então, se eu quero saber a potência que está nesse resistor 1 aqui, ó, como que eu faço? Coloco o dedo aqui, ficou tensão vezes corrente. Então, a potência 1, potência dissipada no resistor 1, é a tensão 1 vezes a corrente 1. A tensão 1, quanto que é nesse primeiro resistor? Nós vimos na letra C aqui. 6,25 volts. 6,25 volts vezes a corrente 1. Quanto que é a corrente 1? 125 miliamperes. 25 vezes 10 elevado a menos 3. Mili, sempre 10 a menos 3. Calculando aqui, 6,25 vezes 125 vezes 10 elevado a menos 3 igual. Então eu sei que a potência 1 vai ser igual a isso aqui. Está menor que 1, vou clicar no botão ENGE para deixar um prefixo. Vai ficar 781,25 vezes 10 a menos 3, substituo por mili. Unidade de medida de potência, watts. Então essa é a potência que o resistor 1 está dissipando, ele está transformando a energia elétrica em calor. Tá? E a potência 2 vai ser igual a tensão 2 vezes a corrente 2, parecido com isso aqui. A tensão 2 nós encontramos lá no exercício C, 3,75 vezes o I2 que nós temos aqui, 125 vezes 10 a menos 3. P2 vai ser igual a V2 é 3,75 vezes 125 vezes 10 elevado a menos 3. Então eu tenho isso aqui, cliquei no botão ENGE para deixar um prefixo para mim, 468,75 miliwatts. Essa é a potência dissipada no resistor R2. Beleza? Agora a letra E. A letra E ela pede a potência fornecida pela fonte. Ou seja, qual que é a potência que essa fonte vai fornecer para esses dois resistores? Olha só, se um resistor está transformando 781,25 miliwatts em um outro tipo de energia e esse está transformando 468,75, essas duas potências foi o que essa fonte de tensão mandou para cá. Tá? Então eu tenho duas formas de calcular a potência que essa fonte fornece. Primeira coisa, potência da fonte, você sabe que potência eu calculo V vezes I, certo? A tensão da fonte é quanto? 10 volts. Vai ser V da fonte vezes a corrente da fonte, a corrente que está passando por aqui. A tensão da fonte é 10 volts. Qual que é a corrente que está passando por essa fonte? Que sai daqui e chega aqui? É a corrente total, a corrente que nós já estamos calculando aqui para esses dois resistores. É 125 miliamperes. 125 miliamperes. 125, eu lembro lá que substituo por 10 a menos 3. Então, calculando aqui,
10 vezes 125 vezes 10 elevado a menos 3. 1,25 watts. A potência que a fonte fornece para o circuito é 1,25 watts. Eu tenho uma prova real que eu posso fazer também para saber se esse valor aqui está correto, tá? Como que eu faço? Eu vou pegar a potência que esse resistor 1 está dissipando, mais a potência que o resistor 2 está dissipando. Faz sentido, né? A potência que os dois estão dissipando tem que ser o mesmo valor da potência que a fonte está fornecendo para o circuito. Então, se eu pegar aqui 781,25 vezes 10 a menos 3, vezes 10 elevado a menos 3, mais esse aqui, ó, 468,75 vezes 10 elevado a menos 3. Olha quanto que vai dar. Exatamente o valor que nós tínhamos encontrado aqui, 1,25. Então tem duas formas de fazer. Ou você faz tensão da fonte vezes a corrente que sai daqui e chega aqui, que é a mesma para todos. Ou você pega e soma P1 mais P2. P1 mais P2 tem que dar 1,25. Igual a 1,25 watts. Gostou da aula de hoje? Então se inscreva nesse canal, dá um like e se tiver alguma dúvida deixa aqui nos comentários que eu vou te responder, ok? Então até a próxima!